Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs, irmãos e irmãs católicos, evangélicos, todos vocês, jovens, que estão chegando por aqui, buscando uma palavra para o teu dia, uma direção para o teu dia. Estamos aqui para realizarmos a leitura do Evangelho juntos. É uma alegria ter você aqui comigo. Que Deus possa estar abençoando o seu dia. Eu tenho certeza que o Senhor está muito satisfeito em ver teu desejo em buscar a palavra dele, o seu evangelho, que é a palavra viva do Senhor para o teu dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Maiara. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e vamos iniciar o nosso dia clamando o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Divino Espírito Santo possa estar iluminando o seu dia, a sua família, possa estar te dando a paz. E sobre o Espírito Santo nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, Atos 4, no versículo 27. Pois, na verdade, se uniram nessa cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que, com todo desassombro, anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que nesse dia, então, o Senhor possa estar nos dando a graça. Queridos amigos e amigas, Flávio, Gabi, Bernard, que o Senhor possa estar derramando o seu Espírito Santo sobre nós. Porque se um dia vieram os que condenaram o Senhor à morte, agora, pois, o Senhor olha para o seu povo, para os seus servos, que com todo desassombro, ou seja, sem medo, lembra que nós lemos esses dias? Se nós tivermos medo diante do Senhor, o Senhor vai nos deixar passar vergonha, o Senhor vai nos aterrorizar na frente dos nossos inimigos, porque Ele nos manda irmos sem medo. Então, anunciar a palavra dele sem medo, o Senhor vai estender a sua mão para que sejam realizadas curas, milagres e prodígios pelo nome do Senhor Jesus. E assim tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. Bom dia, Samuel. Então, que nesse dia o Senhor possa estar nos dando a graça também de derramar o Espírito Santo sobre nós, para nos purificar, para nos iluminar. E que você tenha a força, a coragem para buscar estar na presença de Deus nesse dia, que o Espírito Santo guie as nossas atitudes, nos dê os seus dons, a sabedoria, a fortaleza, o temor de Deus. Ontem nós falávamos que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Se você quer ser sábio, e é o primeiro e o último, dos dons do Espírito Santo. Primeiro, temor de Deus, e o último, mais alto, que a gente vai se esforçar muito para chegar, é a sabedoria. Mas tudo começa com o primeiro dom, que é o temor de Deus. Então, que nesse dia o Senhor nos conceda a graça dos dons do Espírito Santo. Mas para receber esse Espírito Santo, a gente precisa querer se purificar. Somos a casa de Deus. O nosso corpo físico, é nele que habita o Espírito de Deus. Então, que as tuas atitudes hoje sejam condizentes com esse Espírito Santo que mora dentro de você. E se você acredita
percebe que necessita dessa purificação, a igreja está aí. Procure o teu padre, procure o teu pastor, vai conversar, vai pedir uma direção espiritual, vai fazer a tua confissão, para que você viva em plena harmonia com o Espírito Santo de Deus que deseja morar dentro de você e conduzir a tua vida. E assim, nós vamos hoje para o nosso Evangelho. Estamos no livro de Lucas. O Evangelho de hoje é Lucas 12, do 39 ao 48. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Amém. Sabei, porém, isso: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Disse a Pedro: Senhor, propôs esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, confiar-lhe-á todos os seus bens. Mas se o administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com inúmeros golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer as coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus amados, queridos irmãos e irmãs, aqui o Senhor nos traz essa parábola. Estai preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Continuidade do Evangelho de ontem. O Senhor é muito bondoso com a gente. Se a gente não entendeu hoje, Ele volta aqui, fala com a gente novamente. A vigília, precisamos estar preparados. Somos templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. O Senhor nos confia tantos bens, tantas habilidades, tantos dons. Nos confia tantas coisas. Olha para tudo que você tem. Olha para tua família. Olha para tua capacidade. Tanta coisa que você faz no teu dia. Tudo é bondade do Senhor. Tudo que você conquistou já na sua vida é bondade do Senhor. Tanto que Ele já fez por você. Só você e Ele sabem tudo que você já passou. E o Senhor te diz para vigiar. Pois estáis preparados, pois a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Tantas vezes somos tão ingratos com o Senhor. Tantas vezes deixamos o Senhor de lado. Tantas vezes. Aquela cruz, a cruz por onde o Senhor passou. Se o Senhor viesse hoje, será que nós o acolheríamos com tanto amor? Ou faríamos como fizeram com ele há 2000 atrás, o crucificaram? Hoje nós temos os 10 mandamentos. Jesus foi muito bondoso com a gente. Os 10 mandamentos ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que nós temos com as nossas ações atitudes diferentes que vão contra os mandamentos de Deus, contra os mandamentos do Senhor, a gente está crucificando Ele novamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho para mostrar a vocês. Tava aqui dentro ontem. Um espinho que remete ao tamanho do espinho que colocaram na coroa de... Aqui. Na coroa de espinhos de Jesus. Olhem só isso aqui.
consegue? Vou colocar na minha testa para vocês terem ideia. Olha na minha mão. Esse aqui é um dos pequenos espinhos que remetem ao tamanho dos espinhos na coroa de espinhos de Jesus. A coroa ficava como que um capacete. Olha só, na minha mão. Ó. Esse é pequeno. Olhem a ponta disso aqui. A coroa de espinhos de Jesus... Aqui. A coroa de espinhos de Jesus, ela ficava como um capacete no Senhor. E ela foi colocada no Senhor à base de pauladas. Vocês imaginem isso aqui. Ó, ai. Vocês imaginem isso aqui. Entrando milhões, milhares desses aqui, sendo feitos com uma coroa, um capacete aqui, e colocado à base de pauladas. Isso aqui entrando na cabeça, a quantidade de sangue que já saía do Senhor. Tá vendo, gente? Não é brincadeira o que o Senhor passou pela gente. E hoje o Senhor nos pede para vigiar. E cada atitude no nosso dia que vai contra a vontade de Deus, que vai contra os mandamentos, é como se a gente estivesse agredindo novamente o Senhor. Então que essa imagem aqui desse espinho possa tocar o teu coração nesse dia. Que as nossas atitudes, né, eu sempre convido a vocês e a mim em primeiro lugar, a sempre quando a gente for tomar uma atitude, a gente for falar com alguém, a gente for decidir alguma coisa, que a gente possa estar olhando para os 10 mandamentos. E que a gente se lembre que cada vez que a gente ofende o Senhor, que a gente ofende o Espírito Santo de Deus que está dentro da gente, é como se a gente estivesse crucificando novamente o Senhor. E olha o tamanho desse espinho. E a coroa de espinhos de Jesus tinha espinhos muito maiores do que esses. Que conforme eles perfuraram, eles... Eu esqueci o nome da planta agora, mas ela ainda causa uma reação inflamatória, além da agressão, né? Do quanto já machucava, do quanto rasgava, já lacerava a pele. Conforme batiam com pauladas, a paulada já machucava. Com espinhos descendo e sendo cravejados aqui dentro de uma cabeça, rasgando o couro cabeludo, ainda provocava reação inflamatória, aquele espinho ali daquela planta. E o quanto que o Senhor sofreu, passando horas e horas até a sua crucificação, com espinhos desse tamanho, cravados dentro da sua cabeça. Então, meu irmão, que isso possa causar hoje reflexões em você na tua vida. Que é por isso que eu estou aqui e o Senhor nos chama a vigiar. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com inúmeros golpes. E a gente sabe que a nossa vida é muito curta. Ou a gente vai para o céu ou para o inferno. Essa vida não é brincadeira, pessoal. Vai ter um destino final. O Senhor não veio aqui à toa. O Senhor morreu por nós para nos mostrar o caminho que nos leva ao céu. O Senhor sonhou contigo desde toda a eternidade. E o maior desejo dele é te levar para o céu. Para toda a eternidade junto com ele. Mas você tem escolha. E se até hoje as tuas escolhas, você sabe que desagradam, vão contra os mandamentos de Deus, está na hora de escolher certo. Se você pegou o trem errado, não tem problema. Desce na primeira estação. A partir de agora toma um novo rumo para a tua vida. A palavra de Deus tem tudo o que Ele quer para você. Passe a se dedicar, a se debruçar para a leitura da Bíblia, pedir o Espírito Santo para iluminar o teu dia, a tua família, como você conduz sua vida, seus filhos. Muita gente depende de você, o seu trabalho, seus funcionários, seus colegas de serviço. Muita gente depende de você e precisa entender que os espinhos desse tamanho não podem ter sido cravados em Jesus à toa. É para te salvar, é para a tua salvação, é para te mostrar o caminho que leva ao céu. Então que nesse dia o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua família, estar te dando um bom dia e que possamos ficar com essa palavra. Saibamos vigiar, porque agora você já conhece. Você conhece a palavra de Deus. E você é responsável pela salvação de muitas almas. Então que o Senhor te dê força, ilumine o seu caminho. E que assim possamos ser servos fiéis ao Senhor. Ele precisa de servos fiéis nesse mundo, pessoal. E a gente está junto para isso. E até amanhã, se Deus quiser, conhecendo mais a palavra de Deus. Benícia, bom dia, querida. Que Deus te abençoe. Um beijo para vocês.
E até amanhã, com a graça de Deus. Tchau.